Meus amados irmãos, nesse momento chamado a edificação, abramos a palavra do Senhor no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículos 5 e 6. Nosso Deus tem nos abençoado com a mensagem da sua palavra nesta primeira parte do Sermão do Monte, onde estamos aprendendo sobre as bem-aventuranças, esta bênção que nos é garantida pelo nosso Deus para aqueles que são seus discípulos, para aqueles que estão no seu reino. E a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 5, versículos 5 e 6, nos diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ó Deus, Pai amado, nós rogamos a Ti, ó Pai, neste momento, a Tua grande bênção, para sermos iluminados pelo Teu Espírito, a fim de termos a compreensão da Tua palavra. E queremos Te agradecer, Senhor, pelas Tuas riquíssimas bênçãos sobre a nossa vida e sobre a Tua igreja, fazendo com que esta obra possa prosperar a cada dia, e levando também prosperidade para a nossa vida, pois se nós assim sermos obedientes à Tua palavra, à Tua vontade, seremos portanto abençoados. Nós Te louvamos, nós queremos Te agradecer por tudo, e consagrar a Ti, não somente os dízimos e ofertas, mas o nosso coração acima de tudo, para o louvor de Tua glória. Abençoa-nos, ó Deus, com a mensagem da Tua palavra, pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Conta-se a história de que um jovem de caráter ilibado, de atitudes, de valor, e o jovem com atos muito heróicos, ele, por meio dessas qualidades, dessas suas condições, ele conseguiu provocar grandes admirações por parte do rei. Então o rei lhe ofertou a filha para que ele tomasse como esposa e prometeu pelo menos metade do reino e parte das suas riquezas, após aquele jovem vencer uma grande batalha. Então ele se casa com a filha do rei e passa a ser co-herdeiro do rei. Então, irmãos, eu trago esta ilustração para demonstrar para vocês que assim nós também somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, o nosso Rei. Então esse texto bíblico que nós estamos observando, ele nos fala sobre nós tomarmos a posição de sermos mansos, de termos esta atitude de mansidão e de procura pela justiça de Cristo, a fim de sermos bem-aventurados. Devemos ser mansos e devemos também ter a fome e a sede de justiça. E eu quero trazer para a sua mente, nesse momento, este tema para a nossa reflexão, que é a recompensa da promessa e o cumprimento da justiça. A recompensa da promessa e o cumprimento da justiça. Cristo nos ensina que são bem-aventurados os que reconhecem a submissão ao seu Deus. São bem-aventurados aqueles que reconhecem a submissão ao seu Deus. E é o que diz o versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O texto nos ensina que bem-aventurados são aqueles que têm esta condição de mansidão, esta atitude de quem é manso. Mas essa mansidão, meus irmãos, ela não significa uma questão de personalidade. Não significa dizer que talvez as pessoas que são temperamentais, tempestivas, como era até o caso do apóstolo Pedro, um homem muito
sanguíneo, ou seja, um homem que não que ele era perverso, mas que o sangue fervia em suas veias. Pedro tinha esse tipo de atitude. Então, pessoas com esse tipo de característica psicológica e emocional, talvez não demonstre tanto essa questão de mansidão ao nosso ver, ao nosso olhar humano, mas o texto não está falando de personalidade, não está falando de uma atitude psicológica ou emocional daquele que é crente em Cristo Jesus. A mansidão significa, meus irmãos, a submissão ao seu Senhor. É justamente isso que Jesus está dizendo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansos são aqueles que reconhecem que dependem do seu Senhor. Eles não entendem que devem tomar as questões e herdar o reino de Deus, ou herdar as promessas de Deus pelas suas próprias forças, pelo seu próprio impulso, ou pelo seu próprio suposto mérito. Quando nós olhamos para o Salmo de número 37, eu peço a você que abra a palavra de Deus neste Salmo de número 37, no versículo 11, que nos dá uma referência sobre o que significa ser manso diante do Senhor. E assim o texto da palavra de Deus nos diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós podemos ver um homem que era de fato alguém que era manso. E quem é este homem? Peço para você abrir a Bíblia mais uma vez, agora em Números, capítulo 12, versículo 13. Números 12, 13, assim diz: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O texto nos diz que Moisés era um varão muito manso, muito mais do que os demais homens que havia sobre a terra. Contudo, este Moisés, meus irmãos, ele perdeu a paciência muitas vezes com aquele povo rebelde e incrédulo. Moisés chegou até mesmo a reclamar, a brigar com Deus, porque ele chegou para Deus e disse: eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu já não tenho mais paciência com esse povo, enchendo o meu saco, e dizendo que anteriormente eles tinham pepinos, cebolas e alhos para comer no Egito, e agora estão aqui nesse deserto comendo neste maná, e eu já não suporto mais tanta reclamação, tanta rebeldia, tanta desobediência deste povo, de dura serviço. E quando nós falamos sobre dura serviço, a Escritura Sagrada nos fala sobre alguém de um povo, ou de nós mesmos, como pessoas de dura serviço. Nós lembramos de quê? Para nós que somos da roça, do jumento. Quando aquele jumentinho é ruim de se guiar, e aí a gente diz: esse jumento é cabeça dura, ele é difícil de ser guiado. E é justamente isso, é praticamente isso que a palavra de Deus fala quando somos pessoas de dura serviço, pescoço grosso, como a gente fala popularmente com as nossas crianças, adolescentes, começam a tomar a sua própria personalidade, querer ganhar o seu próprio mundo, e aí a gente diz: está engrossando o pescoço, né? E muitas vezes nós somos assim diante do nosso Deus. E Moisés, ele lidou com um povo que era assim, e esse homem que era um varão muito manso, muito mais do que todos os homens que havia na terra, ele perdeu a paciência, ele chegou até a brigar com Deus praticamente. Eu não suporto mais esse povo reclamando tanto. E Deus disse: Moisés, eu
sinceramente. Eu sei que é dura a tarefa para nós, que somos presbíteros, pastores, de pastorearmos a igreja, de lidar com as dificuldades que a igreja possui, mas eu não queria estar no lugar de Moisés, nem a pau, não queria. E lidar com o povo daquele, que só faltava pegar ele pela gola e apertar. E Deus disse para ele: Moisés, calma, tem paciência, faz como ama, pega esse povo e faz como ama, coloca no braço, menina. Moisés perdeu a paciência muitas vezes, reclamou, e Moisés chegou até um momento a ferir a rocha que ali estava, e aquela rocha tipificava Cristo, e Moisés, com a sua ira, feriu aquela rocha, desagradou a Deus. Então a mansidão, meus irmãos, não significa dizer que nós seremos plenamente perfeitos, que nós não teremos as nossas imperfeições, as nossas fraquezas. Não, a mansidão significa a submissão ao nosso Deus. Mesmo sendo pessoas mansas como devemos ser, somos pessoas que têm as suas dificuldades, mas isso não significa apenas dizer que seremos pessoas fracas. Como mansos, não devemos colocar os nossos próprios interesses à frente dos outros ou à frente das coisas do nosso Deus. E se você tem colocado os seus próprios interesses à frente das coisas de Deus e das coisas, dos interesses do teu irmão, da tua igreja, você não tem sido manso, você não tem sido submisso. Falamos de Moisés como exemplo, e eu volto a relatar o exemplo que ele nos deu. Moisés, quando Deus vai até ele, diz: Moisés, volta lá para o Egito, de onde ele tinha fugido depois de matar um egípcio por ter brigado com ele. Ele estava correndo risco de vida, ele poderia ser retaliado, ele poderia sofrer uma repreensão, ele poderia sofrer uma retaliação, uma vingança e perder a sua vida. Mas Deus disse para ele: Moisés, agora você vai voltar lá para o Egito, você vai pegar o meu povo e vai retirar de lá. Você vai até Faraó, falar com Faraó. Ele disse: eu? Não. Moisés agora coloca os seus próprios interesses, ele tenta fazer isso. Ele diz: Deus, eu não posso, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. E algumas pessoas acham que Moisés era gago por ter falado isso, mas não há nenhuma base para afirmarmos isso. E de fato Moisés não era pesado de língua, coisa alguma, porque Moisés era um dos homens mais bem preparados, um dos homens mais inteligentes do mundo. Porque Moisés, ele fora criado como neto de Faraó, e ele foi preparado para ser um faraó. E um faraó era alguém com muita condição, com muita capacidade intelectual. Então Moisés de fato não era pesado de língua. Foi uma desculpa que ele quis colocar para Deus, para dizer: Senhor, manda outro, porque eu não quero ir. Mas depois Deus disse: não, Moisés, diga, eu sou, te enviou. E Moisés se submete a Deus. Então aqui a gente vê o exemplo de um homem que é manso. O manso é aquele que tem submissão ao seu Senhor. A mansidão não implica dizer que não seremos imperfeitos, mas a mansidão quer dizer para nós que devemos ser pessoas que são submissas ao nosso Deus. E a Escritura nos afirma, meus irmãos, nesse texto que eu quero ler novamente, que diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ela nos afirma a importância de sermos mansos. O que é que isto vai garantir para nós? Qual é o resultado positivo que sermos mansos trará para nós? Há um resultado sim para isso. Qual é o resultado? A bênção da promessa. Lemos lá no Salmo 37, versículo 11, dizendo: mas os mansos, eles herdarão a terra
e se deleitarão na abundância de paz. Por que o salmista falou isso? Porque o salmista estava observando o cumprimento da promessa do Senhor a Abraão, da terra prometida, da salvação, de sermos o povo da aliança, sermos o povo do reino do Senhor. A bênção do Senhor, esta bênção de herdar as promessas de Deus, esta bênção é para aqueles que são submissos ao seu senhorio, é para aqueles que são mansos. Seja, meu irmão, minha irmã, manso diante de Deus. E ser manso, como falei, não significa ser alguém quietinho, alguém que aceita tudo, alguém que acata tudo, alguém que não reclama de nada, alguém que aceita qualquer circunstância, qualquer situação. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo, mas ela está dizendo que devemos ser submissos ao nosso Senhor. Jesus está dizendo: os mansos serão bem-aventurados, serão felizes, porque eles herdarão a terra, eles herdarão a recompensa, eles herdarão a promessa do Senhor para o seu pai Abraão. Mas o Senhor Jesus Cristo, pela sua sagrada palavra, nos ensina também que são bem-aventurados os que reconhecem a justiça do seu Deus. Versículo 6 que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados, como bem sabemos, são aqueles que estão no estado de beatitude, no estado de felicidade. E essa felicidade é uma felicidade tamanha que nada nem ninguém pode tirar de nós. Os bem-aventurados são aqueles que reconhecem a necessidade de saciedade, de satisfação. Eles têm fome, e quem tem fome precisa ter a sua necessidade satisfeita. Aquele que tem sede precisa ser hidratado, precisa ter essa sede cessada por aquilo que é necessário tomar para isso. O que tem fome e sede de justiça é o que reconhece que não depende das vãs promessas daqueles que não têm nada de positivo para nos oferecer. O que tem fome e sede de justiça é aquele que reconhece que somente pela justiça de Cristo, que é imputada em nós, poderão, de fato, ser satisfeitos, ser farto, saciado, atendido. As pessoas naqueles dias estavam vivendo ali de uma forma tão cruel, tão desastrosa. E falamos pela manhã, quando pregamos sobre o versículo 4, que nos diz que aqueles que choram serão consolados. E falamos um pouco também dos humildes, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando nós olhamos para o contexto deste texto, vemos a situação lastimável na qual as pessoas estavam vivendo. E vemos que Jesus toma a posição de um Senhor, de um Mestre perfeito, de que olha para apenas a situação daqueles que estavam ali diante dele. Então agora nós podemos perceber, meus irmãos, que Jesus, ao perceber a situação daquelas pessoas, ele olha para as suas necessidades. E como fizemos uma comparação, olhando para o contexto, no qual olha-se ali para aquelas necessidades físicas, sociais, materiais que as pessoas tinham. Elas tinham necessidades, elas precisavam ser ajudadas. Agora Jesus volta para esse contexto moral e espiritual e diz: vocês precisam do rei de vocês precisam do reino dos céus,
Vocês precisam chorar para serem consolados. Vocês precisam ser mansos para herdar a terra, para herdar a promessa do Senhor. E vocês precisam ter fome e sede de justiça para serem fartos. Essa é a mensagem para mim e para você. Jesus está nos dizendo: vocês precisam ser nutridos. Vocês precisam ser alimentados. Vocês precisam ser sustentados. Vocês precisam ter vida diante de Deus. Tenha fome, tenha sede de justiça, para que você seja farto. Jesus não está dizendo da justificação que os homens promovem por meio das suas próprias obras, buscando atender os seus interesses pequenos e mesquinhos. Não é disso que ele está falando. Jesus censurou os fariseus dizendo: vocês são aqueles que justificam a vocês mesmos. Vocês não alcançarão essa justificação. A justiça somente pode ser aquela que vem de Deus, o Pai, por meio de Cristo, porque é somente a justiça de Cristo que é imputada a nós. Os bem-aventurados, meus irmãos, são aqueles que têm o recebimento da graça. E qual é esse recebimento da graça? Veja a parte B do versículo 6 que diz: porque serão fartos. Vocês precisam ter fome, vocês precisam ter sede de justiça, mas não a justiça humana, mas a justiça de Deus. Não a justiça das mãos, das obras de vocês, dos méritos de vocês, mas a justiça de Deus. E vocês precisam ter o recebimento da graça de Deus, porque os que têm fome e sede de justiça, a justiça divina, esses serão fartos, porque eles recebem a graça do nosso Senhor. Jesus está nos dizendo: vocês serão fartos, vocês serão satisfeitos, alimentados, sustentados, porque vocês anseiam pela justiça do Messias. D.A. Carson, ele nos afirma o seguinte: que a justiça, essa justiça a qual Jesus está falando no versículo 6, ela é uma justiça tão essencial para nós quanto o comer e o beber. E olha que Jesus aqui está usando uma figura de linguagem, uma metáfora, que ele está dizendo ter fome e ter sede. A fome é algo que nós sentimos fisicamente. A alimentação é algo essencial para nós, é o que precisamos. A água é algo também essencial para nós, porque precisamos para matar a nossa sede. A graça de Deus, a justiça de Deus é algo essencial para nós, quanto comer e beber. Para a nossa vida espiritual estar alimentada, é preciso da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não estava falando para pessoas que estavam com fome e sede por conta da falta do arroz, do feijão, ou por causa de uma sequidão. Ele estava falando da fome e da sede de justiça, da graça de Deus que aquelas pessoas tinham. E é justamente isso que ele está falando para nós nessa noite. Ele está nos dizendo: vocês têm fome, vocês têm sede de justiça, da justiça de Cristo. Vocês precisam ser alimentados, vocês precisam ser saciados por conta da justiça de Cristo. Jesus está dizendo para nós: vocês precisam da graça e da misericórdia divina. E se vocês tiverem fome, e se vocês tiverem sede de justiça, vocês receberão o resultado correto. Vocês serão saciados, porque vocês serão alimentados pela justiça de Cristo. Nós estamos vivendo no período eleitoral e assistindo aí alguns dias de propagandas políticas. Nós vemos quantas falácias, quantas promessas fabulosas. Ouvimos até candidatos dizerem
que quem recebesse receba até 5 salários mínimos, não teria um desconto de INSS. Mas que fábula, né? Que falácia, né? Será que dá para acreditar numa promessa dessa? Jamais. Jamais. E aí a gente começa a ver as junções, as traições, as mentiras, os que acusavam se ajuntando com os acusados, se ajuntando com quem de fato não deve ser visto de uma forma aprovada. Mas é um mundo político. E aí este mundo é o mundo das promessas. Mas quando nós olhamos também para este contexto aqui, que era esse contexto no qual Jesus estava inserido, e ao mesmo contexto no qual estamos nós inseridos hoje, nós temos também as nossas promessas em nome de Deus. Aqueles mestres daquele tempo estavam ensinando às pessoas promessas que não estavam respaldadas na Escritura Sagrada. E Jesus toma a posição, como falei no início, de um verdadeiro mestre. Ele leva ao ensino daquilo que é verdadeiro. E nós, irmãos, devemos esquecer as promessas falsas, esquecer os ensinos falsos, daqueles que estão nos prometendo aquilo que a palavra de Deus jamais prometeu para nós. O que devemos olhar e viver é a luz da Escritura Sagrada. É olhar para a nossa real e mais importante necessidade, da fome e da sede de justiça. Viver da promessa de Deus, viver no estado de bem-aventurança. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, e está repetindo isso para nós hoje: tenham fome e sede de justiça, da justiça divina, para serem saciados. Outro dia preguei em uma igreja, e um membro da igreja depois falou para mim que as pessoas que estavam lá para o fundo não estavam satisfeitas com a minha pregação, porque eu justamente havia pegado um texto bíblico e trazido um sermão expositivo ensinando a Escritura Sagrada, mas as pessoas estavam insatisfeitas porque eu não estava prometendo bênçãos ou prometendo um futuro glorioso na vida pessoal, financeira das pessoas. Não é a minha função fazer isso. Eu devo pregar a Escritura Sagrada. Eu devo olhar para o texto bíblico, interpretar esse texto e trazer o ensinamento desse texto para as pessoas e para a igreja. E o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você hoje é isso. Nós precisamos ser mansos, sermos submissos, para herdarmos a recompensa que vem do Senhor. É isso ou não é isso que o versículo 5 está nos dizendo? Nós devemos, irmãos, termos fome e sede de justiça para sermos saciados pelo nosso Deus. É isso ou não é isso que está nos dizendo o versículo 6? Então, a nossa função como pregadores do Evangelho é pregar a palavra de Deus de forma sincera, de forma verdadeira. Não é vender promessas falsas, promessas que surgem do pensamento humano e pecador e perfeito. Não. É pregar a palavra do Senhor de forma verdadeira. As falsas promessas, a fome e a sede dos usurpadores, dos promotores de justiça, de falsa justiça, devem ser repudiadas. E o que nós devemos pregar aqui, olhando para a Escritura Sagrada, que é o que o Senhor Jesus está dizendo para nós, é termos este caráter espiritual, de mansidão, de alguém que é submisso ao Senhor. É de termos fome e sede de justiça, para sermos atendidos pelo nosso Deus. Esta fome e esta sede de justiça não é a fome e a sede de justiça
do contexto sociopolítico. Essa fome e sede de justiça nos ensina que nós devemos ansiar pela justiça de Cristo que é imputada em nós. E você, como crente, como uma crente, você tem sido manso na presença do Senhor? Você tem sido submisso ao seu Deus? Você tem buscado a justiça de Cristo que é imputada em nós? Ou será que você não tem tido nenhum tipo de submissão? Ou será que a tua fome e a tua sede não tem sido pela justiça de Cristo, e sim pelos teus interesses pessoais? Tem colocado os teus próprios interesses à frente das coisas do nosso Senhor? Que você possa refletir, observando essas questões que assim coloquei, para que esta palavra ela seja aplicada ao nosso coração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos para que nós possamos reverentemente orar ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai amado, graças nós te damos pela tua palavra, graças nós te damos, ó Deus, por esse ensinamento que a tua Escritura nos traz, nos ensinando que nós devemos sermos mansos na tua presença. E essa mansidão implica, ó Deus, uma atitude de submissão ao nosso Senhor. E quando somos, ó Deus, de fato submissos a Ti, nós somos abençoados com a recompensa da promessa. A promessa do Senhor, ela cumpre-se em nossa vida. E quando nós, ó Deus, também, de igual modo, nós temos a fome e a sede da justiça, mas a justiça de Cristo, do nosso Messias, somos por ela, Deus, também satisfeitos, alimentados, fortalecidos na tua presença. Recebemos a tua graça, a tua misericórdia sobre a nossa vida. Ó Deus, aplica a tua palavra no coração de cada um de nós, ao coração daqueles que assistem, para que eles possam, ó Deus, de igual modo alcançar a promessa do Senhor, para que eles possam, ó Deus, ser atendidos pela justiça de Cristo, pela tua graça, que é aplicada ao coração daquele que crê em Cristo como Salvador. Pedimos a Ti, ó Deus, a tua bênção sobre aqueles que estão enfermos, para que Tu possas abençoá-los com a cura e restauração, atendendo a esta necessidade de que eles têm. Colocamos nas Tuas mãos a vida de Daniela nesse momento, para que Tu possas, ó Deus, abençoar a sua saúde, dando a ela a restauração, a força, a recuperação, para o louvor da Tua glória. Nós queremos, ó Deus, colocar nas Tuas mãos também a nossa terra e as autoridades constituídas, para que Tu nos abençoes. Abençoa a nossa terra, livra-nos, ó Deus, do mal, livra-nos, ó Deus, dos laços iníquos, perversos, tramados, e guarda-nos, ó Deus, de toda maldade, porque a Tua palavra nos diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E que Tu, ó Deus, seja o Senhor, o Deus desta nação, o Deus soberano, o Deus absoluto, o Deus que tem o controle de todas as coisas. Põe a Tua mão, intervém, ó Deus, com a Tua graça, com o Teu querer, com a Tua soberania, com a Tua misericórdia sobre a nossa terra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Nós Te oramos, agradecemos por isso e pedimos a Ti uma semana de bênçãos na Tua presença, para o louvor de Tua glória. Em nome de Jesus nós assim oramos. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê uma semana de bênçãos na Sua presença, para a glória do Seu nome.